Aleluia, graças a Deus, louvado seja o Senhor. Nesta noite nós vamos meditar um pouco mais no livro de Hebreus, aos Hebreus capítulo 1, para começar. Amém. Aleluia, aos Hebreus capítulo 1, verso 1 e verso 2. Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, espero que o Senhor Jesus possa trazer uma grande lição para nós, por meio da sua palavra revelada. Diz assim: havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Amém, Senhor. Amém. Deus poderoso, mais uma vez nós vamos meditar na Tua Santa Palavra. E o nosso professor, o nosso ensinador, é o Espírito Santo da verdade, que o Senhor Jesus Cristo prometeu no Evangelho de São João. Prometeu que o Espírito da verdade, ele nos ensinaria todas as coisas e ele nos conduziria a toda a verdade. Carecemos deste grande mestre, o Espírito Santo aqui entre nós. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar, graças a Deus, porque sempre Ele nos dá a vitória verdadeira, o ânimo para nós prosseguirmos a nossa jornada. A Epístola aos Hebreus é um livro importante para todo o cristão do dia de hoje, do passado. A Epístola aos Hebreus foi escrita para alguns cristãos daqueles dias que tinha saído do judaísmo e tinha aceitado o Senhor Jesus Cristo. E outra coisa, a Epístola aos Hebreus, para esses mesmos irmãos, ela foi escrita trazendo a essência de quem é Jesus Cristo, a obra dele, o porquê de ele vir, qual a necessidade de Jesus Cristo vir, se já tinha os profetas. Eles se perguntavam, os judeus que não aceitaram Jesus Cristo, se perguntava e colocava na cabeça dos outros que não tinha necessidade de Cristo vir, porque tinha a lei e tinha os profetas. Então a Epístola aos Hebreus, ela mostra a necessidade de Cristo, porque ele vem, porque ele veio, a obra dele, a redenção dele, o sangue dele que foi derramado, o sacerdócio de Cristo. E ela começa do jeito que lemos, que Deus havia falado de diversas maneiras aos hebreus, os antigos hebreus, pelos profetas. Mas a nós, o escritor dizia, a nós falou-nos nestes últimos dias. Vê que os últimos dias já estava sendo pregado há 2000 anos. Há 2000 anos ele já dizia, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo seu Filho Jesus Cristo. E aí ele diz, a quem ele constituiu herdeiro de tudo, Cristo, o herdeiro de tudo, por quem ele fez também o mundo. E mais uma vez eu quero, pela graça soberana de nosso Senhor Jesus Cristo,
caminhar em alguns capítulos do livro de Hebreus, remindo o tempo, porque temos ainda a Santa Ceia a ministrar nesta noite. O livro de Hebreus esclarece as doutrinas erradas de hoje. O livro de Hebreus põe o pingo no i das questões. Por que eu não vi antes o que eu vejo hoje? Por quê? Porque eu estava apegado em tradição. Em tradição. Eu era cego. Porque o católico não vê o que precisa ver? Porque ele está apegado em tradição, ele escuta o sacerdote dele. Ele não lê as Escrituras. No livro de Oséias, Deus fala: o meu povo perece porque não examina as Escrituras. O meu povo perece porque não lê as Escrituras. Jesus vem e diz: errais porque não conhecem as Escrituras. E Jesus vem ainda e diz: examinai as Escrituras. E eu comecei a examinar as Escrituras, as doutrinas que não é verdadeira caíram por terra. Vamos começar? Isso implica a velha lei e a lei de Cristo. Isso implica a velha aliança e a aliança de Cristo. A velha aliança é o que Deus falou aos pais pelos profetas. E na velha aliança era necessário. Eu era pecador, você era pecador, as pessoas eram pecadores, o próprio sacerdote era homem e era pecador. Não tinha o Cordeiro Celestial, porque ele não tinha vindo ainda, e eles talvez nem tinham revelação que ele viria um dia. Isaías viu isso e disse que ele viria. Matava o cordeirinho, um cordeiro macho. Matava em prol do pecado do homem, em prol do erro de alguém. E os sacerdotes levavam o sangue do cordeirinho, porque não era um só, era pelo outro, vários cordeirinhos, levava ao sumo sacerdote. O trabalho do sacerdote era matar, pegar o sangue, ele se sujava no sangue, juntamente com aquele homem que precisava da libertação, da limpeza, no sangue daquele cordeiro, e levava ao sumo sacerdote, Arão, no Velho Testamento, e os filhos de Arão depois. E só o sumo sacerdote pegava a bacia com sangue, levava além do véu, no tabernáculo, no templo. Só os outros não entravam ali. Então o hebreu estava acostumado nisso, nesse ritual, estava acostumado em Deus falar somente pelos profetas. Agora vem Jesus, diz: eu sou a vida eterna, a minha carne verdadeiramente é comida, o meu sangue verdadeiramente é bebida. Acha que os hebreus tradicional não era muito para eles? Era muito. Então muitos dos hebreus ali nos dias de Jesus, crendo na velha aliança, aceitaram Jesus Cristo e queria continuar com os ensinamentos da velha aliança, o sacerdote terreno, Deus falar só pelos profetas, queria continuar com o velho ritual, mas Cristo vindo anulou isso aí. Aí é necessário entrar em ação a carta aos hebreus. Ei, glória! Estudem ela. Estudem a carta aos hebreus. Leia ela lá, irmão Simval. Quando lê a carta aos hebreus, leia ela de uma vez, de uma levada só, para entender o conteúdo dela. Do capítulo 1 até o capítulo 13 de Hebreus. Leia ela de uma levada só, para o Espírito Santo te mostrará. Então, eu não tenho muito aqui explicar aqui, vou recorrer a outro capítulo de Hebreus. No capítulo 9 de Hebreus, o escritor mostra dessa maneira um pouco mais da importância da carta aos Hebreus. Veja,
no capítulo 9 de Hebreus. Ou melhor, no capítulo 8 de Hebreus, versos 6 e 13. Diz, Hebreus capítulo 8, verso 6. Mas agora alcançou ele, Jesus, ele está falando acerca de Jesus, ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro, o velho pacto, a velha aliança, a velha lei, escritas por Deus, porque se aquele primeiro fora irrepreensível, se aquele fosse perfeito, vamos dizer assim, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque repreendendo-os, lhes diz, ele lá em Jeremias repreendeu eles, dizendo, eis que dias virão, diz o Senhor, que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Aleluia! Não segundo o concerto que eu fiz com seus pais. Oh, isso é tremendo. Irmãos, eu sou tão simples e humilde em dizer, e não tenho vergonha. Eu não sabia nada disso aqui. Nada disso aqui. Eu não sabia nada disso aqui. Nos livretos não nos traz esse ensinamento. Não traz. Esse ensinamento não. Não segundo o concerto que eu fiz com seus pais nos dias em que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento. Aleluia! E em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus. E eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem dirá cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, vamos conhecer o Senhor, por meio de fulano. Lá eles conheciam por meio de Moisés, lá eles conheciam por meio de Jeremias, no velho concerto, eles conheciam por meio de Daniel. Conheça mais do Senhor. E quiseram colocar para nós hoje que conhecer o Senhor nessa nova aliança. Conhecer o Senhor é por meio de fulano. Olha, trazendo coisa lá da velha aliança. Isso aqui também o livreto não ensina. E não ensinará cada um ao seu próximo. Porque lembra que Jesus ensina em São João capítulo 14... que o Espírito Santo da verdade nos ensinaria todas as coisas, dando cumprimento exatamente a isso aqui. Quando o Espírito Santo vem, é porque tu está na aliança do Senhor. No Velho Testamento também, não tinha a vinda do Espírito Santo ainda. Era uma velha aliança. Vindo a vinda do Espírito Santo, Deus fala com você, fala comigo, fala com a criança, fala com a mulher em casa, fala com o jovem. Porque nos últimos dias, Joel escreveu, o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Não é só um. Os velhos terão sonho, e os jovens visão, e profetizarão. Continua, porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Quando no velho pacto, o cordeiro sangrava pelo meu erro,
apenas encobria o pecado meu. Eu saía da presença do sacerdote e ia para a minha casa, para o meu trabalho, para os meus negócios, com o mesmo desejo de errar que eu estava quando eu entrei ali. E meu pecado era lembrado sempre. Sempre era lembrado o pecado meu. Mas Cristo, o verdadeiro Cordeiro que veio, morreu por você, aspergiu sangue por você, fez a sua redenção, fez o sacerdócio por você, e veio o Espírito Santo morar em você. Ele escreveu a lei nas tábuas do seu coração. Dos seus pecados ele não se lembra mais. Dos meus pecados ele não se lembra mais. Porque agora o sangue dele me limpou. O sangue dele me limpou. Em Miqueias capítulo 2 diz que ele lançaria os nossos pecados nas profundezas do mar. E não se lembraria. Justificação é isso. Isso é justificação. É como se eu nunca tivesse pecado, eu fui justificado. Mas o sangue dos cordeiros da velha aliança não me justificava, porque ela não era perfeita. Mas o segundo pacto, a Bíblia diz, este é o Novo Testamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é perfeito. Esse pacto é perfeito. Este é o Novo Testamento, disse Jesus, no meu sangue. Eu que estou dando o meu sangue. Esse é perfeito. Nunca passará. Nunca terá outro Salvador. Nunca terá outro. Nem teve nos dias de Abraão. Nem teve nos dias de Moisés. Nem teve nos dias dos reis de Israel. Nem teve depois na Babilônia. Nem teve nos dias de Jeremias. Teve o único Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E nem terá depois dele. Isaías diz, olha, depois de mim nenhum Deus se formou, e antes de mim também nenhum Deus se formou, e depois de mim nenhum Deus haverá. Ele é Deus, o Senhor Jesus Cristo. Vou continuar, dizendo, verso 13, dizendo, novo concerto, envelheceu o primeiro. Ah, acabou, ainda querem guardar a lei? Envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho se envelhece, e perto está de se acabar. E o novo concerto do Senhor Jesus, esse nunca se acaba. Esse não vai se acabar. Eu vou continuar no livro de Hebreus. Agora no capítulo 9 de Hebreus, diz, eu penso que eu deva ler alguns versos. Se Deus me ser misericordioso, eu lerei para vocês. Capítulo 9 de Hebreus. Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, lá no velho pacto. Porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda ao redor, em que estava um vaso de ouro que continha um maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas do concerto. E sobre a arca os querubins da glória que fazia sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo o tempo entrava os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pela culpa do povo. E dando nisto a entender, o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo.
que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em manjares e bebidas e várias oblações e justificações da carne, impostas até ao tempo da correção. Mas, verso 11, vindo Cristo, o sumo sacerdote, quando a Bíblia diz em Apocalipse, ele fez de nós reis e sacerdotes. A Bíblia não diz que ele fez de mim sumo sacerdote. Não, eu sou sacerdote. Fez de nós reis e sacerdotes. As escrituras não podem ser quebradas. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, que quer dizer, um irmão entra com problema, com necessidade. Eu, como sacerdote do velho pacto, intercedo por ele. Aqui embaixo, e entrego a Cristo, o sumo sacerdote. No velho pacto era o sacerdote matava o cordeiro e levava pecado, o sangue, e entregava ao sumo sacerdote, e o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, uma vez ao ano. Jesus não entra mais uma vez ao ano, ele entrou uma única vez. Vamos confirmar isso aqui. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito, tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue. Ele foi o sumo sacerdote e o sangue dele ainda entrou uma vez no santuário, aleluia, havendo efetuado uma eterna redenção. Uma momentânea redenção, não, uma eterna redenção. Nunca vai precisar de outra. Essa só. Essa é perfeita. Havendo Deus falado aos pais pelos profetas, a nós falou pelo seu Filho Jesus. E pôs os pingos no i. Vamos pôr os pingos nos is. Aqui. Olha, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, o Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado, sem pecado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Sim, e por isto ele é mediador de um novo testamento. Nova aliança, novo concerto. Ele é mediador. O que significa? Que é dele o Novo Testamento. Os do velho pacto, que matavam o cordeiro e foram salvos pelo sacrifício de Jesus. Por eles, já depois deles haverem sido mortos. Porque o sacrifício que eles faziam com os bezerros, os cabritos deles, mostrava que um dia viria o perfeito, que era Cristo. Inconscientemente mostrava isso. O sábado que eles guardavam mostrava que um dia viria Cristo. E Cristo veio e disse: vinde a mim e encontrareis descanso para vossas almas. Porque o sétimo dia era o dia do descanso. Um dia da semana era o dia do descanso. Vai a Cristo e você encontra o descanso eterno. Cristo é tudo isso. Cristo é tudo. É o profeta, é o sacerdote, é o Espírito Santo. Ele diz: eu estarei em vós. Eu estarei em vós. Por isso que ele diz: vai pregar dizendo: é chegado o reino dos céus. E é verdade, é chegado mesmo. Vamos mais um pouco. E por isso é mediador de um novo testamento.
para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Claro, o testamento só tem valor quando ele morre. E Cristo morreu justamente para dar valor ao testamento, dar força ao testamento. Porque um testamento tem força onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Eu vou reler aqui e vou para outro capítulo. Isso aqui eu queria pregar um dia lá na internet, fazer um estudo de umas 3 horas da palavra de Deus, mas na minha casa, infelizmente, não acho o jeito. Tem sempre alguém, isso e aquilo, e não dá. Mas Deus suprirá as nossas necessidades, né? Sempre suprirá. Porque, em primeiro lugar, Deus quer, e os filhos, as filhas de Deus devem entender que, em primeiro lugar, o reino de Deus e as outras coisas nos serão acrescentadas. Cristo tem cobrado de mim já há alguns dias estas coisas. Eu ia meditar o capítulo 9 inteiro, mas agora eu vou a Hebreus capítulo 12. Então, aí quando estamos em Cristo, nesse Novo Testamento de nosso Senhor Jesus Cristo, baseado na fé do Senhor e crendo que Ele falou a nós pelo Seu Filho e comprou-nos no madeiro e derramou o Seu sangue, e Ele é o nosso sumo sacerdote, Ele nos coloca num lugar. Nós agora não estamos mais perdidos. Que igreja eu vou será hoje? Alguém diz. Quem é da denominação da terra? Será que eu vou trocar? Acho que eu vou trocar de grupo, de denominação. Lá está pregando diferente. Está pregando uma revelação nova. Troca de grupo. Mas ainda não encontra a verdade. A verdade é essa aqui. Aí troca, e fica aquele troca-troca. Nunca para de se trocarem. Nunca estão satisfeitos. Mas uma vez em Cristo ele está satisfeito. Uma eterna salvação ele tem. Então ele nos coloca em um lugar. Esse lugar é no reino dele. E o reino dele significa que ele é meu rei. E se ele é meu rei, certamente outra coisa não me traz felicidade. Eu não estarei buscando outro meio, porque eu encontrei o tesouro verdadeiro. Eu encontrei. E eu dispus de tudo que eu tinha para adquirir esse tesouro. E esse tesouro é mais valioso que tudo. Essa é a própria compra minha salvação, minha garantia de vida eterna. Eu vou servir nessa fé, que uma vez foi dada aos santos da Bíblia. Eu vou servir. Então ele me transportou do reino das trevas, de denominação para denominação, de sistema para sistema. Ele me transportou de tudo isso e me colocou no reino do Filho, do amor dele. Amém. Me colocou. E quando ele me colocou, eu me encontrei justamente na Universal Assembleia, Igreja dos Primogênitos. Veja que em Hebreus, ainda no capítulo 12, verso 18 até o 29. Porque não chegastes ao monte palpável. Porque quando ele vem dar ensinamento aqui, o autor do capítulo 12, ele mostrava lá o monte que Moisés subiu. E o povo também ficou lá embaixo, ouvindo. Outros murmurando, outros temendo, outros com medo, porque viu a fumaça no cume do monte. Aí ele diz que nós, desse segundo pacto, não chegamos ao monte palpável,
que pode tocar. Esse é um monte, eu vou para lá. A mulher disse, é nesse monte, Senhor. Ele já havia dito, não é? Não, nem em Jerusalém, mas chegará o dia, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. Não é um monte palpável, é em espírito. É uma igreja em espírito. É uma fé em espírito aqui dentro. É uma celestial vida eterna em espírito. Não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao zunido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. Então terrível era a visão, que Moisés disse, eu estou todo assombrado e tremido. Mas chegastes ao monte de Sião. Não é que tu tem que viajar, onde que era o monte de Sião? Espiritual aí dentro. Mas chegastes ao monte de Sião, e a cidade do Deus vivo. Eu cheguei aqui, pela fé. Ele intercedeu por mim. Me colocou nessa igreja. A Jerusalém Celestial. Eu cheguei na Jerusalém Celestial. Ô irmãos, onde está a tua fé? Na terra? Qual denominação está a tua fé? Qual ismo está a tua fé? Tu chegaste a Jerusalém Celestial. Aquela que João via, a nova Jerusalém descendo do céu. Sabe quando ela desce do céu? Ela vem habitar em nós. Deus fala, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Aquele tabernáculo, a Jerusalém Celestial, é o tabernáculo que Ele uniu com você na terra. Esse é o tabernáculo de Deus, porque o Altíssimo não habita em templos feitos por homem, igrejas bonitas, não é isso que o Altíssimo habita. É no tabernáculo de Deus com os homens. A nova Jerusalém desceu até você, está dentro de você, o Rei está sentado em você. Rio da vida está dentro de você, passando por baixo do trono do Senhor. Ele disse, quem crê em mim, águas vivas, rio de água viva, fluirão de dentro de si. E nós somos como os do passado, sempre esperando. E Ele está aqui. O mundo não me verá mais, Ele dizia. O mundo não me verá mais, mas vocês me verão. O mundo não me verá mais, vocês sim, porque estarei convosco. Continua. Chegaste ao monte de Sião, a cidade do Deus vivo. Eu estou na cidade do Deus vivo. E aos muitos milhares de anjos, anjos de Deus cercando-me em todo lugar. Anjos de Deus por todo lado, do meu lado. A Universal Assembleia, a igreja dos primogênitos, que está inscrito nos céus, e a Deus, o juiz de todos. Cheguei a Deus, e Ele me julgou, meu jeito errado, minha vida errada, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança. É aí que eu cheguei, a Jesus, o mediador, não da velha aliança, de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão dele, que aspergiu em mim. Eu sou o vaso dele. No velho templo, quando o cordeiro era morto, o sangue espirrava, até as taças era espirrada, o sangue purificava as taças, a cortina do tabernáculo, os pratos do tabernáculo, era purificar tudo. Ele purificou tudo em mim. Minha boca Ele purificou, meus ouvidos Ele purificou, meus olhos Ele purificou. Os pensamentos errados que eu tinha um ídolo.
Eu tinha um ídolo. Hoje eu não tenho mais ídolo. Varri tudo. Quebrei tudo. Só tenho o Senhor Jesus Cristo, o único Salvador da humanidade. Esse espírito é antigo. Esse espírito vem lá dos dias de Lutero. Quando aquele homem católico diz que se converteu, ele era um homem romano, ditador romano, Constantino. O tal Constantino diz que se converteu. Ele nunca se converteu a Cristo. Ele uniu Roma com a igreja velha, a velha primeira igreja lá de Roma, e colocou um monte de imagens dentro da igreja, no ano 300 e pouco. E isso predominou até o ano 500. Mas a sujeira está aí até hoje. Mas Lutero deu sua vida em prol da verdade. Quando quebrou, jogou aquela hóstia redonda nos degraus do Vaticano. E disse: esse aqui não é o corpo do Senhor. Isso é pão que foi feito pelo sacerdote lá dentro. Esse não é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. E proclamou as teses dele, dizendo: salvação não está na igreja de Roma. Salvação está na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Salvação está na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu digo, salvação não está em fulano, não. Mentira. Não está, não. A salvação continua em nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos quiseram roubar a graça dele para si. Tirar um pouco de Deus para si. Não. O Altíssimo, Isaías diz, 42, não divide sua glória com homem nenhum. O Altíssimo não divide sua glória com ninguém. Querendo tirar um pouco da glória de Deus e dar para o irmão fulano. Fazem isso nos cânticos o tempo todo. Quando não estão satisfeitos, fazem imagem de irmão fulano, ponha foto de irmão fulano, tem a Bíblia do irmão fulano hoje. E por aí vai. Idolatria, idólatras. Vocês são cegos, não conhecem a verdade, porque João 8 diz: conhecereis a verdade, e a verdade própria vos libertará. Amém. Não é que vai chegar alguém para te libertar. Conheça a verdade, que é a palavra, e a palavra te libertará. E me libertou. Aqui estou eu, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Chegastes a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Em Hebreus, no capítulo 13, verso 20 e 21, diz assim, verso 20: ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno, tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. O grande pastor, ele sim é o verdadeiro pastor. Ele disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele deu a vida por mim. Que ele vos aperfeiçoe em toda a boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Jesus Cristo, ao qual seja glória para todo sempre. Amém? Ao qual seja glória para todo sempre. Rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra desta exortação. Aleluia. Porque abreviadamente vos escrevi. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sentia em trazer um pouco mais da importância do livro de Hebreus. Lá os ministros não estão dizendo ao povo: estude a Bíblia. Não estão, não. Eles falam: vocês conhecem isso aqui? Não é nada. Um cego lá do interior de São Paulo, de Ribeirão Preto, um pastor velhão, bem velho, disse: isso aqui, conhecer isso aqui, nada, é a mesma coisa.
levantou a Bíblia. O pastor Sérgio Pereira mandou o vídeo e ficou chocado quando aquele impostor levantou a Bíblia em nome de Brana, disse: vocês conhecerem isso aqui é nada. Pegou um monte de literatura e falou: quero ver vocês conhecer isso aqui. Isso aqui que vocês dizem que conhecem não é nada. A Bíblia não é nada. E a outra é tudo. Eu digo o contrário. Isso aqui é tudo. Isso sim é a verdade. Jesus diz: conheça a verdade. E é exatamente isso que eles põem na cabeça das pessoas, inculca nas pessoas, e as pessoas falam: o fulano se desviou. Eu se desviei do erro e vim para a verdade. Eu me desviei do erro e estou na verdade. João 8,32. Conheça a verdade e ela vos libertará. Agora então, que Deus abençoe a todos. Obrigado, Senhor. A tua graça é melhor que a vida. O teu amor é mais soberano que tudo, Senhor. Conhecer a ti é a melhor coisa. Não preciso conhecer nenhuma imagem, nenhum homem. Eu quero conhecer o teu amor por meio da tua graça soberana. Se chegar esta gravação no lar de alguém, meu Pai, que esta pessoa, esse irmão, esta irmã, pondere aonde ele está firmado e ele possa se acertar com Jesus Cristo, nosso Senhor, e servir a Ele só, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu lhe peço. Amém. Amém.